versículos 35, 36, 37. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa para esta celebração que vai se suceder daqui a pouco. Mas enquanto, Senhor, esse momento não chegar, fala conosco, alcança o nosso coração, para que possamos ter uma vida sábia, uma vida que glorifique o Teu nome. Em tudo, Senhor, que possamos conhecer qual é o nosso propósito aqui nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A gente está vivendo, você sabe que a gente está vivendo os últimos dias. Quando a gente fala últimos dias, a gente pensa logo em semanas, né? Às vezes pode levar um tempo maior, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente fala os últimos dias. Quando o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles estavam achando que o tempo já estava findando. Já se fazem quase 2000 anos que eles falaram isso. Mas o tempo ele está correndo. Deus está dando tempo. Agora nesse último tempo está dando tempo para a igreja. Por quê? Porque o Senhor não quer perder ninguém, sabendo que muitos se perderão. Mas o problema não é o que vai se perder e aquele que não vai se perder. O problema é nós, como igreja, o que nós estamos fazendo para que aqueles que se dizem filhos de Deus não se percam. Às vezes, uma posição nossa, um comportamento nosso pode determinar que a pessoa ela vai esperar o Senhor ou ela vai desistir. E às vezes nós, como igreja, às vezes nós somos responsáveis por muitas coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Por isso que o Senhor vai no tribunal perguntar para cada um de nós: por que você não fez? Por que você não falou? Por que você se omitiu? Isso faz parte do julgamento de Deus. E aí vem a questão dos galardões. Mas nós vamos prestar conta de tudo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente não fez. Todas as nossas justificativas daquilo que não fizemos não justifica para Deus. Só nós explicamos aquilo que é inexplicável. Porque quando Ele disse assim: ser-me-eis minhas testemunhas, Ele não condicionou. Se você estiver em paz, se estiver feliz, se estiver com tudo resolvido, aí você vai testemunhar. Ele não fala isso. Ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas. De uma forma incondicional. Triste, alegre, com problema, sem problema, com desafio para enfrentar, em qualquer circunstância, nós devemos testemunhar. E Jesus veio com uma finalidade principal, que foi pagar o preço. Não havia na terra um homem sequer que poderia
pagar esse preço, pois a condição desse preço a ser pago era um sangue inocente. Por isso Jesus foi tentado para corromper o sangue, o seu sangue. Então não havia nenhum homem justo que pudesse ser o braço do Senhor. E ele disse: eu fui o próprio braço da salvação. Por isso que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas Jesus veio também com uma segunda finalidade: ele preparar um grupo para formar um corpo. Esse corpo se chama igreja. Ele veio para pagar o preço. Ele não veio só pagar o preço e ir embora. Ele veio pagar o preço, pagou o preço, mas se preparou até que ele pagasse o preço. Ele preparou um grupo para que eles fossem o seu representante aqui na terra quando ele subisse, porque ele não estaria mais corpo presente. Hoje nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo, que é Espírito. Ninguém pode ver, ninguém pode contemplar com os olhos, mas na terra precisava de alguém visível para que o homem pudesse distinguir a diferença entre os que são e os que não são de Deus. Infelizmente a gente vê pessoas que querem ser iguais ao mundo para ganhar o mundo, mas não ganha o mundo. Você se aproxima dele e não ganha. Eu preciso ser diferente de qualquer forma. A minha forma de falar, a minha forma de reagir, minha forma de ser, caminhar, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas precisam sempre fazer diferença. Jesus então, ele veio para mostrar como é que se faz para ganhar. E aí nós vamos meditar um pouquinho sobre conhecendo as estratégias do Salvador. Ele veio para pagar o preço, mas ele veio e foi um estrategista da conquista de almas. Quando você vê que Deus olhou as multidões que estavam aflitas, desamparadas, estavam como ovelhas sem pastor, ele teve compaixão delas, mas até então ele não havia pago o preço. Ele teve compaixão porque elas estavam sofrendo. Então ele começou a usar a sua estratégia que atraía aquele povo. Ele curou aquelas pessoas que estavam doentes. Ele realizou a ação de Deus. Ele curando versículo 35 fala, curando todas as enfermidades e doenças. Estratégias. Às vezes a gente fala assim, Deus tem que curar. Não, se for estrategicamente, Deus vai fazer algo pela cura de alguém, alcança muita gente. Uma cura alcança muita gente. Uma libertação alcança muita gente. Só que a minha finalidade não é falar o que foi curado, é falar que Jesus é que cura. Eu não posso enfatizar ou dar beleza àquilo que eu fiz porque fulano foi curado, fulano... Não, eu tenho que enfatizar que Deus faz a obra. A obra é dele, a estratégia vinda dele. A estratégia do Senhor, do Salvador, é um tema fascinante. Dos evangelhos, nos 4 evangelhos, Jesus é descrito como um homem que tinha uma estratégia clara para cumprir a sua missão aqui na terra. Essa estratégia clara é especialmente visível no Evangelho de Mateus. Este trecho que nós lemos está em Mateus. Todas as vezes que lemos o livro de Mateus, vemos que quando Jesus viu a multidão, ele era movido pela compaixão. Ele agia de uma forma estratégica. Vemos nas ilustrações bíblicas
a sua compaixão por todo o mundo e a estratégia que ele usava para alcançar o mundo com a sua mensagem de salvação era uma coisa surpreendente, fazia diferença. As pessoas sabiam quem era Jesus, porque ele era diferente. Quando Jesus olhava para as multidões, sempre havia compaixão. Grande parte da sua estratégia envolvia o treinamento e ensinamento que ele deu aos seus discípulos. Os discípulos foram treinados por 3 anos, não completos, mas foram 3 anos de treinamento, para que eles pudessem atender às necessidades do mundo. As multidões que vinham até Jesus representam o mundo com seus problemas, e Jesus, de uma forma estratégica, ele colocava os seus discípulos entre ele e o povo. Ele estava preparando os discípulos. Às vezes nós estamos diante de uma situação em que você vê uma pessoa enferma e aí ela diz, eu não sei o que eu faço. E a gente fala assim, Jesus pode fazer. Mas Deus está colocando você entre a enfermidade e Ele, você. Você é o instrumento, eu sou o instrumento. A gente às vezes, por ser uma doença séria, a gente coloca para o outro lado, entrega para Deus. Mas a Bíblia fala, Jesus disse, Deus estabeleceu autoridade sobre os seus discípulos, e de fazer discípulos. Se vocês colocarem a mão sobre os enfermos, vocês vão curá-los. Ele não disse eu vou curar, ele disse vocês vão curar. Por quê? Porque Jesus sempre colocava os discípulos entre o povo e ele. Nós somos os canais. Nós somos os instrumentos de Deus aqui na terra. E às vezes a gente, por uma falsa humildade, fala, não, eu não faço nada, Deus que faz. Não, mas Deus falou para você fazer, para eu fazer. A obra é dele e eu faço. Deus me dá o que? Autoridade. Para quê? Para expulsar demônio. Quem que expulsa demônio? É Deus? É você. Quem repreende a enfermidade é Deus? Não, é você. Deus dá autoridade para a gente fazer. Eu vou prestar conta com Deus daquilo que Ele me revestiu e eu não fiz. E quando fiz de uma forma equivocada. Eu vou prestar conta. Então Deus dá para a gente aquilo que a gente precisa fazer. Deus coloca a gente entre Deus e Ele, e o homem. Somos nós. Nós não podemos nos omitir, porque o Senhor sempre colocava Jesus entre o povo, entre Ele e o povo, os discípulos. Estavam sempre no meio. Senão ele falava assim, não, fica para lá porque eu vou fazer agora, depois eu conto para vocês. Não, o povo, os discípulos estavam sempre entre a ação de Deus e a necessidade do povo. Então, coloque isso no seu coração. A necessidade do povo e aquilo que Deus pode fazer, Ele coloca alguém no meio para ser instrumento para Deus fazer. Amém? Então, não ache, a obra é dele, mas quem foi chamado para fazer a obra fomos nós. Mas o Espírito Santo vai fazer. Não, o Espírito Santo não tem obra de fazer, não tem esse ministério de fazer. Ele tem o ministério de convencer, de ensinar, de guiar. Guiar o quê? Você vai guiar alguém para algum lugar, você vai ser o guia. Você está na direção? Não, você que vai dirigir, diz, já vai para cá, e você não for, a responsabilidade é sua, mesmo o Espírito Santo guiando, ou aquele guia que estiver orientando. Você tem um GPS assim, dobra à direita, você dobra à esquerda, você foi guiado, você não obedeceu. Então, a responsabilidade é nossa. É fácil colocar para Deus, colocar para o Espírito Santo, não, é Ele que vai fazer. Não, Ele não vai fazer, eu que vou fazer para a glória dEle, me reveste a autoridade para eu fazer. Eu vou prestar conta daquilo que eu vou fazer, eu deixei de fazer. É a igreja
É a igreja que é responsável para fazermos. O Espírito Santo, ele me reveste. Os meus lábios, o Espírito Santo me ensina aqui, para colocar aqui e liberar aqui. Agora, o que eu libero, eu vou prestar conta daquilo que eu libero. O tribunal é para isso. Porque é muito fácil falar, não, foi o Espírito Santo que falou, não fui eu. Ele não falou nada. Ele me ensinou a falar. Ele ensina você a falar. Ele ensina você a se portar. Ele ensina você a recuar. Ele ensina você a resistir. Ele que ensina, mas a ação é nossa. A ação não é do Espírito Santo, a ação não é de Deus, a ação é nossa. O que Jesus disse para os discípulos? Vós fareis as obras que eu faço e as farão maiores ainda. É a ação do homem. A igreja que tem que agir. A gente joga para Deus, mas Deus não vai fazer. Deus colocou a igreja para ser instrumento aqui de Deus aqui na terra. Eu preciso ter esse entendimento, senão fica um desencargo de consciência. Não, eu não senti no meu coração. Deus não está preocupado com o seu sentimento, você está preocupado com a sua responsabilidade, com a minha responsabilidade, que é testemunhar. As multidões que vinham até Jesus representam o mundo. A finalidade da estratégia de Jesus visava mostrar aos discípulos como receber a provisão sobrenatural de Deus e transferir para os que precisavam. A gente tem algumas orientações que a gente coloca em prática: a meditação na palavra de Deus, na oração, na comunhão. Às vezes falta a comunhão, às vezes falta o partir do pão em casa. São coisas que a gente às vezes ignora, mas faz parte da estratégia. Havia tudo em comum, e lá em Atos capítulo 2 fala que todos ficaram surpresos com a posição, com a postura da igreja naquela época. E depois que o Espírito Santo encheu, revestiu Pedro, pregou, testemunhou. Foram 2 levas, quase 3.000, quase 5.000, mas por causa da postura da igreja, irmãos. A gente atribui para uma pessoa, não, aquilo que a pessoa faz, a pregação, o testemunho, depende de um contexto. A igreja precisa estar, nós precisamos estar participantes, para que Deus possa fazer, realizar. O querer, o efetuar é de Deus, mas eu preciso estar na posição onde Deus vai usar a minha vida, a sua vida. O querer é dele e o efetuar dele também. A provisão de Deus para as multidões era por meio de Jesus, através da instrumentalidade dos discípulos. Isto continua sendo o plano de Deus, é colocar a igreja, agora a igreja como instrumento para a obra de Deus. Eu vou prestar conta daquilo que eu faço, porque a obra não é minha, a obra é dele. Mas ele não me joga assim e só faz, não, ele me prepara. Eu preciso estar no seminário de Deus. Mas para eu estar no seminário de Deus, eu preciso buscar aprender. Não adianta estar presente e viajando, a mente viajando. Não aprende nada. Ah, mas eu frequentei o culto 10 anos. Mas você viajou 15. Não vai adiantar nada. Eu preciso ser um bom aluno na escola de Deus. A provisão de Deus para as multidões tinha como instrumentalidade os discípulos. Se os discípulos não viessem a fazer
Deus não proveria. A provisão de Deus é através da igreja. Não adianta ficar lamentando, o mundo está perdido. Tá, mas você está onde? Nesse mundo perdido? Sendo instrumento? Aonde nós estamos? No muro da lamentação? O que acontece no mundo é um aviso para a gente. Não é para assustar a gente, é para avisar a gente que eu preciso ter mais cautela, sobriedade, discernimento, que o tempo é mau. A Bíblia está lá registrada que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Por quê? Negligência, inobservância, medo, insegurança. Saiba que a igreja de Cristo é a ferramenta que Deus usa para a conquista de almas, para o seu reino eterno. Deus vai fazer algo, Deus vai salvar, Deus salva, salva, salva. E você está sendo o que para a salvação desses homens, dessas mulheres, dessas famílias? Deus ora assim: vocês não estão fazendo o que eu preciso que vocês façam para eu trazer a provisão da salvação. É muito cômodo eu estar sentado no banco da igreja, na cadeira da igreja, e pedir para Deus salvar. É muito fácil, é muito cômodo. Deus, você espera Deus salvar, e Deus está esperando você ser instrumento para Ele salvar. E aí fica na estaca zero. Deus não vai fazer, Deus não vai mandar anjo para fazer o que é nossa responsabilidade. Só atingiremos o alvo principal, o objetivo principal, que é alcançar os corações feridos pelas perdas, pelas decepções, pelas frustrações, pela dor da traição, pela dor da maldade, pela dor do desprezo, se nós tivermos a mesma característica de Jesus, ser estrategistas. Aí você vê, alguém está doente, está acontecendo isso, eu tenho que ser estrategista. Diz: não, mas vamos, o que a gente pode fazer para te ajudar? Mas hoje a gente chega assim: mãozinha do papaizinho pesou. Isso não é estratégia, moça, isso é derrota, é promover a derrota, declarar derrota. Eu não posso julgamento. As pessoas se sentem julgadas. Eu preciso estender a mão. Quando aquela mulher que foi pega no próprio ato adulterando, Jesus não apedrejou, Jesus estendeu a mão para ela: eu também não te condeno. E nós estamos cheios de pedras. Eu falei, né? Mas com a pedra? Não, mas eu vejo que o Espírito Santo, ele tem gemido nesses últimos dias pela negligência da igreja. Não é a igreja vida, a igreja dele. O povo está acomodado. É como se o céu já estivesse aqui. A presença, o céu desce, mas ele não é aqui que fica. Eu promovo o céu aqui na terra, mas se eu não fizer nada, eu estou permitindo um inferno na vida das pessoas.